Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Divanira Leal, professora de ciência, e hoje estou aqui mais uma vez para fazer uma aula para vocês, um assunto diferente. Nosso tema de hoje é sobre o reino dos protistas. O que é protista? São organismos unicelulares muito simples, né? Eles são eucariontes, quer dizer, a célula dele é o núcleo definido, né? E a gente vai ver agora o que é que ele inclui esse reino, certo? Então, o reino protista inclui os seres eucarióticos, conhecidos popularmente como os protozoários e algas, né? Então, é dividido em dois grupos. Os protozoários são heterótrofos. Vocês lembram na aula anterior que eu falei sobre os heterótrofos? Então, os heterótrofos são os seres vivos que não produzem o seu alimento, não sintetizam o alimento, né? Diferente dos autótrofos, que são o quê? Que produzem o próprio alimento, como, por exemplo, as plantas produzem a fotossíntese. E unicelulares, eles são unicelulares por quê? Porque eles têm uma única célula. Já as algas, que é do outro grupo dos protistas, elas são aquáticas autótrofas. Por quê? Porque elas produzem o próprio alimento, como por exemplo, 90% do oxigênio é produzido pelas algas marinhas, né? Então, elas fotossintetizam e podem ser tanto unicelulares, que tem uma célula, ou pluricelulares, que tem duas ou mais células. No reino protista estão reunidas as algas, como eu falei, e os protozoários. As algas formam um grupo muito numeroso. Existem várias algas, tamanhos microscópicos ou macroscópicos. No entanto, ao contrário do que acontece nas plantas, né? Os talos não são constituídos de tecidos nem de órgãos. O corpo das algas, que eu esqueci de falar, são pluricelulares, porque são compostos de duas ou mais células de talo, que são denominados talo, que formam filamentos, lâminas ou estruturas que lembram o quê? Os caules e as folhas das plantas. Então, a diversidade, existe muitos tipos de algas. Então, a diversidade e a classificação das algas. As algas existem em uma enorme variedade de tonalidades, além de clorofila, quer dizer, ela tem um pigmento verde sempre presente, mas também possui outros tipos de pigmento, outras cores. Essa variedade de pigmentos é uma das características consideradas, no entanto, na classificação desses seres vivos, de acordo com a sua diversidade. Entre as pluricelulares destacam-se algas pardas, algas vermelhas, algas verdes. As algas verdes foram os primeiros habitantes da Terra, né? Na evolução das plantas, que a gente vai ver mais na frente, numa aula sobre reino plantae. Então, no grupo dos verdes, também há diversas espécies unicelulares, quer dizer, de uma única célula. Algas pluricelulares apresentam estruturas mais complexas e podem ter talos bastante especializados. Elas vivem fixas no fundo de rios e mares ou pedras e outros substratos, né? Elas são sésseis. Por quê? Porque elas se fixam no local onde elas estão, no solo do local que elas estão. Como é a reprodução das algas? As algas elas podem se reproduzir sexuada ou assexuadamente. A reprodução sexuada ocorre pela junção, fusão dos gametas. A assexuada acontece nas algas macroscópicas, nas maiores, né? Pela fragmentação dos talos e nas algas unicelulares por divisão binária. O que é uma divisão binária? Uma célula, ela se multiplica, né? Divide o núcleo dela em duas e forma duas células filhas idênticas, como se fosse um clone, né? Então, voltando aqui às algas.
As algas marinhas, elas são utilizadas como alimento, fornecem produto para o ser humano. Podemos citar o exemplo, o comércio da alga vermelha, que é usada para o preparo da comida japonesa, né? O H é extraído de algumas algas, é utilizado nas indústrias de alimentos, como os cosméticos, medicamentos, em atividade de laboratório para o cultivo de micro-organismos, quer dizer, para fazer a cultura de alguma bactéria. Os protozoários já são os protistas que causam doença, né? Então, os protozoários eles são unicelulares, a complexidade de suas células pode variar muito entre as espécies, a presença de estrutura especializada para a locomoção e os tipos dessas estruturas são características utilizadas para classificá-las em grupos. Então, aí nós temos aí uma divisão binária, né? Que uma célula mãe no seu núcleo, divide seu núcleo e formam duas células filhas, né? Como eu falei, é um clone, são iguais. Então, ocorre aonde? Nos isópodes, flagelados e ciliados, né? Que a gente vai ver como o que são esses isópodes, os flagelados e os ciliados do grupo. Então, nos ciliados pode haver também outra forma de reprodução, a conjunção, a conjugação, que é onde dois indivíduos se aproximam de forma que ocorre a transferência do material genético. E aí nós temos tipos de protozoários. Então, nós temos isópodes, flagelados, ciliados e esporozoários. Os risópodes destacam-se por seus pseudópodes. Pseudópodes, que é o quê? Pseudo é falso, podes, pés. Então, eles têm os pés falsos, que são as expansões do citoplasma, que no caso nós temos a ameba, né? Um exemplo. Os flagelados se destacam por meio de estrutura em forma de chicote, né? Nós temos aí a giardia e o trypanosoma. A giardia nós temos aí na imagem a primeira imagem é da giardia, né? E os ciliados se locomovem por meio de numerosos cílios. O paramécio, nós temos aí a terceira imagem do paramécio. Os esporozoários não possuem estrutura de locomoção. A grande maioria é parasita, o plasmódio, que é esse verde aqui. Então, nós temos aí a ameba, é essa, que tem um núcleo definido, que é um eucariontes, né? Nós temos o flagelado, que é a giardia, os ciliados, que é o paramécio, e nós temos aqui o plasmódio, que é esporozoários, né? E são os tipos de protozoários que causam as doenças. Nós temos aí também, além deles serem causadores de doença, eles também contribuem no meio ambiente, né? Eles contribuem, no caso, a maioria de algumas algas microscópicas, elas flutuam na água, como por exemplo, as cianobactérias, compõem o fitoplâncton que é a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. Por quê? Porque ela libera o oxigênio, né, para os moradores lá do mar, da água. Então, cerca de 90%, e também não é só para os animais aquáticos. Ela também, o fitoplâncton, ele é responsável por cerca de 90% da produção de gás de oxigênio do planeta, que às vezes a gente acha que é a Mata Atlântica, mas não. O oxigênio está dentro da água, né? Através das algas marinhas. Os protozoários e diversos outros seres vivos, microscópicos, heterótrofos, como eu já disse, que produz seu próprio alimento, não produz seu próprio alimento, eles constituem o zooplâncton nos ambientes aquáticos. Então, os protistas, eles podem estar em lugares úmidos, né, na água, no solo, no ar, podem causar doenças e também podem contribuir no meio ambiente. Então, vamos ver o protozoário na saúde.
O contrário, o contato entre os seres humanos e o ciclo natural de diversos parasitas passou a ser muito comum. Essa situação tem sido responsável por uma série de problemas de saúde pública. Há exemplos das altas incidências de doenças causadas por protozoários. Nós temos como, por exemplo, a malária e a doença de Chagas e outras doenças. Então, aqui nós temos um quadro que a gente vai comparar os protistas, que são quem? As algas e os protozoários. A gente viu que as algas, elas contribuem mais, né? Além do oxigênio, na cadeia alimentar aquática, e também os protozoários, que são protistas também, eles têm o lado de causadores de doença, né? No ser humano, são parasitas. Então, nós temos aí no quadro, aqui no slide, o habitat, a organização celular e a obtenção de alimentos. Então, as algas, elas são diferentes dos protozoários. Por quê? Porque elas vivem em ambientes aquáticos ou mais raramente terrestres úmidos. Enquanto os protozoários vivem em diversos ambientes que eles têm a vida livre, aquática ou terrestre, ou parasitas, que esses parasitas eles infectam animais e plantas. Como é a organização celular? Como é a célula entre os protistas? As algas são unicelulares, que têm uma célula, ou pluricelulares. Já os protozoários são unicelulares. Como é a alimentação? A obtenção de alimento das algas. São autótrofos, que produz seu próprio alimento. Em relação ao protozoários, eles são heterótrofos, como nós também humanos, né? Nós seres humanos, nós somos heterótrofos em relação às plantas. As plantas são autótrofos. Só uma comparação, né, entre os protistas. Então, gente, a aula de hoje foi sobre protista, que está dividido em dois grupos, que são os protozoários e as algas, e eu espero que vocês tenham aprendido algo sobre os protozoários, sobre as algas, e que vocês continuem estudando, né? Porque a gente não sabe até que dia a gente vai ficar em sala de aula. Por enquanto nós estamos aqui, espero que tenham aproveitado e que vocês continuem estudando. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.